Pessoal, muito boa tarde. Deixa eu me apresentar, sou Ivan Camargo, professor daqui, amigo velho do Zé Camargo. Fomos juntos em 84 para Grenoble. E estamos aqui hoje reunidos para fazer uma homenagem ao nosso querido professor, nosso querido colega, José Camargo da Costa. Meu papel aqui vai ser chamar os colegas para fazer depoimentos. Tem um roteiro que nós organizamos aqui, né, para que tenha uma representatividade grande dessa figura, né, essa figura querida que foi o Zé Camargo, emblemática do nosso departamento. Estou vendo aqui vários professores, colegas do Camargo, a família aqui presente. Estou vendo ex-alunos também, ex-alunos que eu não via há algum tempo. Bom demais estar com vocês aqui nesse auditório. E o meu papel vai ser só fazer essa convocação de cada um deles. E na nossa organização, a gente vai trazer um colega, o professor Abdala, um ex-aluno orientado, o professor Romariz. A gente vai trazer também a presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, que está presa no CNPq, então está presa numa reunião, professor Humberto Abdala. Está presa numa reunião e talvez ainda não chegou, talvez não chegue, tá certo? Aí em seguida, evidentemente, porque o nosso querido Zé Camargo, ele é muito maior que esse departamento, né? Ele irradiava, né, na nossa universidade inteira. Aí eu pedi ajuda para a minha querida professora Johnny Moura, que é da Faculdade de Comunicação, diretora da Faculdade de Comunicação. E ela fará um depoimento da figura do Camargo na universidade. E aí a gente fecha com a irmã Maria Célia da Costa Camargo da Costa, claro, que fecharia então essa nossa homenagem. Uma singela homenagem, basicamente porque todos nós sabemos que nessa semana da engenharia elétrica, ele que carregava essa bandeira, né? Ele carregava essa bandeira desde que ele era aluno, né? Então a gente não podia passar a semana de engenharia elétrica sem falar do nosso querido, fico até emocionado, nosso querido professor Camargo. Professor Humberto Abdala, bom demais estar com você nesse auditório. Você começa, e você, veja só, como a nossa presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica talvez atrase ou não venha, eu vou dar um pouco mais de liberdade de tempo para você, que você tem 40 anos de convivência com o Camargo, nesse departamento e fora dele. Passo a palavra para você começar. Está na frente? Você tem 40 anos, mas ainda não vamos nada. Eu queria ficar aqui atrás. Não pode não, porque Alô? Obrigado. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, que é a minha casa, e falar de uma pessoa tão querida como é meu amigo José Camargo da Costa. Eu não sei nem quem me convidou. Eu tenho a impressão que tenha sido o professor Romariz. E depois eu soube que tinha sido o professor Ivan. Então eu fico super honrado de ter dois convites para a mesma coisa, né? O professor Romariz, quando me convidou, falou para eu falar que a parte que me cabia nesse evento era falar da trajetória do professor Camargo na UNB. E eu fiquei matutando, Romariz. É impossível com o Camargo falar da trajetória do Camargo sem falar da UNB. Então, trajetória na UNB ou a trajetória pessoal do professor Camargo se confundem. É a mesma coisa. Para ser uma pessoa tão singular como o professor Camargo, eu fiquei pensando como é que eu poderia dar um depoimento que fosse um depoimento muito pessoal meu, do convívio que eu tive com ele. E resolvi fazer uma coisa não linear.
eu escolhi três historinhas onde o professor Camargo é o protagonista e este que vos fala é o coadjuvante. Essas histórias que vão se somar ao fim, aos depoimentos da professora Bione, do professor Romariz, do presidente da SB Micro, do professor Bermudes, que não pôde estar hoje aqui conosco, mas fez questão de deixar gravado o seu depoimento, para a gente ter a visão caleidoscópica quem era o professor Camargo. As três histórias que eu vou contar, eu tenho até nomes para ela. A primeira história está associada à amizade. E o que eu quero quando eu vou falar dessa história? Eu quero mostrar a multicultura do professor Camargo. O professor Camargo era a pessoa que interagia com todas as tribos e trazia o conhecimento dessas tribos para dentro dessa instituição. O professor Camargo nunca teve dificuldade de dialogar com gerações distintas, porque ele pertencia a todas as gerações. Todos os alunos do professor Camargo se tornaram amigos muito pessoais dele. Temos aqui o depoimento de vários deles aqui conosco. A segunda história eu chamei um congresso diferente. E nessa segunda história eu desejo pontuar a persuasão e a insistência, o poder de insistência e persistência do professor Camargo. Finalmente, uma terceira historinha, todas são muito pequenininhas. Eu chamei de Volta para o Futuro. Nessa história, eu pretendo mostrar como o professor Camargo era um professor conectado com o seu tempo. Para você vai ser difícil saber, porque quando começa a história, termina essa história. Então eu resolvi que a gente podia, Alcides, ter um código, e quando a história terminasse, e a outra começasse. Então vamos fazer aqui uma combinação. Quando eu acabar a história, eu vou dizer, fim de história. E aí começa a próxima. Pode ser? Muito bem. Vamos falar da amizade. Quando eu falo da amizade, vocês estão vendo que eu estou tremendo um pouco, muito, né? Em função da minha debilidade física atual e da emoção que eu estou tendo de falar desse meu grande amigo. Amizade, professor Camargo. Eu cheguei nessa casa em 1983, março de 1983. O professor Camargo tinha acabado de chegar, a Maria Célia não me deixa mentir, talvez ele terminou o mestrado em 82, fim de 82, né? Ele entrou aqui na universidade em janeiro de 82, no concurso, já como professor, né? Já como professor. Ele já estava voltando de Campinas, em 82. Gente, foi amor à primeira vista, né? Com uma semana, eu e o Camargo já trocávamos fichinhas, figurinhas daquelas carimbadas. A nossa relação foi tão intensa que o Camargo, com uma semana de conhecimento, me convidou para morar com ele. Não é uma coisa estranha, porque o Camargo já dividia apartamento com o professor Molinaro, que não está aqui entre nós, e com o Roberto Pinto. Então fui fazer parte desse quarteto. Morava ali na Asa Sul, não era? Se lembra? Sim. Na Asa Sul. E por que eu fiz questão de pontuar isso? Porque eu fui um privilegiado. Eu conheci Brasília pelas mãos do professor Camargo. Você não sabe como isso é excitante. Porque Camargo interagia com as tribos, com as comunidades, não passivamente, era elemento ativo. Camargo fazia parte do clube, do cineclube. Então eu ia para o Cine Brasília, para o Festival de Cinema de Brasília, assistia todos os curta-metragens, olha lá que... Além disso, desconhecia os cineastas, né? Então discutia com os cineastas, que era da turma dele, o pessoal que tinha feito Thomas Jefferson, essas coisas todas. De lá ele saía para a Colina, que a gente chamava Colina, não chamava Antiga Colina, né? E dava pitaco no rock dos anos 80 que estava por se formar. Não contente, participava ativamente da redemocratização da cidade. Fazia parte do comitê do... Como foi o primeiro senador nosso?
Pompeu Souza. Na UNB, foi um dos fundadores da DUMB. Balançava a bandeira, né? Contra. Hein? Na primeira eleição do UNB, tinha que guardar os votos. E ele viu o professor nisso. O Camargo falou: eu vim em cima do voto. Ele dormiu literalmente em cima da urna para guardar. Direto, você não sabe, mas a sua contribuição é importante, que mostra a diversidade. Quer dizer, a coisa ímpar que era o professor Camargo. Você não encontrou ninguém mais dormindo na urna que não fosse ele. E sabe que o Camargo, sabe que além disso, o departamento é igual que se apropriou da cadeira de materiais. Quem é da série? O Francisco. Da área de eletrônica, professor DR daquela época, tinha o professor Yang Sora. Yang, sim, eu conheci o Camargo em 81 para 82, quando ele estava voltando aqui. Bom, a gente tinha o professor Yang, que foi da Sra. Malvá. Malvá, eu não peguei Malvá. Tinha o Lourenço Gerrard. Não, era TP. Estou falando DR. Não sei. DR Era Malvá, Camargo e Yang. O Malvá, então, quer dizer, ele reestruturou a cadeira de materiais e na parte de eletrônica ele começou a implantar a parte de projetos de Tinha uma circuitos professora integrados. que era da física, dava materiais, esqueci o nome dela. Você vai lembrar. eu sei que você das aulas de energia nuclear. Isso, tecnologia nuclear, materiais. Era a esposa do professor que foi da IBM. Oi? Ortegoza. Não, Era, outro professor Ortegoza. era de outro professor que está. Então era caso de terror, não pode comentar aqui. Vamos passar para frente, isso não nos interessa. Foi nessa época que eu descobri que o professor. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar que o professor Camargo é uma pessoa singular. Era tão singular que você conjugava Camargo, não podia ser conjugado com o verbo presente, né? Tem que ser um verbo plural. O professor Camargo não era o professor José Camargo da Costa, era o professor José Camargo da Costa, porque ele não era um, ele eram vários, e só uma pessoa que tem esse frescor, né? que transita em todas as tribos, pode dar uma contribuição como o professor Camargo deu para essa casa. Alcides, fim da primeira história. Próximo. 10 minutos. Hein? Só pera. Já foram 10 minutos. Está acabando o seu tempo. Mas ele Não, quem está combinando comigo é. Não, Sou eu. Sou eu. É o Camargo. eu vou ter interrompido. Vai lá. Nossa, como eu tenho 2 ou 3 histórias, se não der um tempo eu corto a outra. Não corta nenhum. Vai. Você continua mandando na minha pessoa, como sempre, né? Que coisa desagradável. Vamos lá. Segunda história. Um congresso diferente. Eu falei que a persuasão e insistência nessa história. Essa história aconteceu no primeiro governo Lula, estamos há um certo tempo. Teve um congresso. Eu vivi naquela época, no primeiro governo Lula, não sei se vocês estão lembrados, existia aquele negócio de cooperação Sul-Sul, cooperação de países não alinhados. Nessa de cooperação de países não alinhados, lá vou eu e Camargo para Cuba, porque é um país não alinhado, é Cuba, né? Cuba e nós para um congresso. Eu não sei como Camargo descobriu esse congresso, mas Camargo foi falar de projetos de circuitos integrados e eu fui falar da Lei Geral das Telecomunicações. E que coragem! Situando onde está esse congresso. Cuba tinha um grupo de circuitos integrados, não sei se você sabe disso, que era muito forte, fazia pesquisa, publicava muito, mas com a derrocada da União Soviética, o grupo se esfacelou. Mas Camargo manteve contato com esses pesquisadores. E daí que veio o caminho que ele traçou
para a gente ir fazer essa apresentação lá em Cuba. Muito bem, lá vamos nós para Cuba, descemos de Havana. Qual é a minha surpresa quando a gente desce a Havana? O Zé desceu falando um espanhol perfeito, né? Um nativo do lugar, né? Mais ainda, né? Falava de Fulgêncio Batista, da Sierra Maestra, de Fidel Castro, do que é que os Estados Unidos fez com Cuba? A Bahia dos Povos. Não, a Bahia dos Povos é depois. Que não permite que ela negocie com ninguém. Não, Um embarque político. E terminou com a Bahia dos Povos, né? Falando do patriotismo do povo cubano, de ter expulso os marinhos lá. Gente, Camargo sabia mais da história de Cuba do que os cubanos que estavam ali, né? Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu, o que é que vai sobrar para mim? Era a minha vez de me apresentar, né? Não tive dúvida, né? Falei no meu espanhol, que eu aprendi com o Camargo, sou o assistente do professor. Muito bem. E Zé fez 8 reuniões lá. Já foi um sucesso o congresso. Eu estou contando esse preâmbulo para contar o epílogo da história. No encerramento do congresso, quem está lá como palestra convidado? O Zé Camargo da Costa. Zé Camargo fez uma palestra fenomenal, uma pena que eu não tinha celular nessa época, até esse registro. Falou da história do semicondutor e dos progressos dos circuitos integrados e da oportunidade que nós estávamos tendo ali. Que um país que dominasse aquela tecnologia estava dando um passo em benefício da igualdade social. E daquele congresso servia para que os pesquisadores brasileiros e pesquisadores cubanos propusessem uma cooperação técnico-científica, cujo objetivo era construir um circuito impresso com sotaque caribenho. Lógico, sotaque caribenho e um samba nas perninhas. Foi aplaudido, foi uma coisa assim impressionante como o Camargo foi aplaudido. Eu até comentava com ele que ele só não foi mais aplaudido do que o comandante, que o comandante é que fechava o congresso, né? E o comandante era muito, se não era muito popular, o pessoal que estava ali era tudo puxa-saco, né? Porque era um sucesso. Nós não conseguimos uma foto com o comandante. Vocês pensam que a história acabou aí? Não. Quando chegamos no Brasil, o Roberto Pinto, que você conhece, Roberto Martins Pinto. Não, RPM. É Roberto Pinto Martins? Isso, o RPM não está aqui, não? Devia estar aqui hoje. Não está. Roberto Pinto Martins era secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Formaram a mesma turma, agora também. Essa turma era danada, né? Você é dessa turma? Não, eu sou 5 anos depois. Mas eles foram meus professores. Continue. Fui discípulo do Malvar, né? Já fui da primeira turma do Malvar. E isso quem não sabe, a sua palestra de apresentação do Malvar, você deixou bem claro que você era o predileto dele. Continuemos. Então, através do Roberto Pinto, ele conseguiu uma entrevista com o ministro de Ciência e Tecnologia. Quem era na época? Eduardo Campos. Quem foi o Camargo? Este que nos fala. Eu quero ser testemunha do acordo lá. Rapaz, Camargo levou um projeto, um pré-projeto assinado pelo chefe de departamento, diretor da faculdade, decano de pesquisa e pós-graduação, reitor, e apresentou ao Eduardo Campos. Eduardo Campos ficou encantado com o projeto, né? E prometeu, mais rápido do que a gente poderia imaginar, que aquele projeto se tornaria, aquela cooperação se tornaria uma realidade. Ele e Camargo saindo com um sorriso nos lábios, né? A gente fala assim para Camargo, depois dos mais médicos, vai vir os mais chiques daí, né? Vai ser um novo projeto aí com Cuba, né? O problema é que na semana seguinte, Eduardo Campos se exonerou do cargo para ser candidato a governador do estado de Pernambuco. E esse projeto
Você vai perguntar assim, então não deu nada? Não. Isso não fazia parte do currículo do professor Camargo. Passado alguns anos, o que eu vejo? Camargo, através da Finatec, com um grupo de alunos, né, abre uma empresa e constrói um chip para agronegócios, que agora, em vez de ter sotaque caribenho, tem um sotaque do Distrito Federal. Né? Esta é a história do professor Camargo, de como os projetos sempre, se não deram certo, é porque ainda não acabaram. Terceiro ato. Fim da segunda história. Terceiro ato agora. Terceiro ato. O terceiro ato, eu estou no tempo? Não, já passei. O terceiro ato, eu chamei de Volta para o Futuro, de uma pessoa conectada com o seu tempo. E eu acho que a coisa mais palpável quando eu quero falar do Camargo, quer dizer, que é um legado que ele nos deixa, de várias coisas que ele nos fez, tem uma que é super palpável, que é o nosso curso de redes de comunicação. O Francisco já estava aqui no departamento. Era o início da internet, era a transição do mundo na internet, 2 anos antes. Mas era a transição desse mundo, do mundo analógico para o mundo digital. O Camargo, como era muito conectado no seu tempo, vivia discutindo, querendo que nós nos trabalhássemos no mesmo diapasão, né, do desenvolvimento tecnológico. Nesse interim, então, ele começou a elaborar um curso de rede de comunicação que teve apoio imediato do departamento, eu acho que de você, não foi, Francisco, eu sei do professor Rodinaro muito. Ele convidou o professor da Unicamp, o professor Hélio Waldman, para vir aqui dar uma palestra. Então ele formatou a ideia de que seria esse curso. E um dia nós fomos falar com o nosso reitor, que na época era o professor Lauro. Né? Camargo chegou e explicou o que estava acontecendo com o universo, da mudança de tecnologia, que a UNB tinha que ser protagonista desse processo. Né? Falou o que seriam as maravilhas do mundo digital. O professor Lauro ficou encantado. Flash Gordon chegou. Estamos vivendo a era dos Jetsons, né? E fez a única pergunta que ele podia fazer naquele momento. Eu acho que ele fez sem querer essa pergunta. Ele falou assim: o que devemos fazer para sermos protagonistas desse novo mundo? Fazer essa pergunta para o Camargo era um desatino, né? Camargo falou, eu fiquei impressionado. Além do curso que nós temos, que o senhor vai implementar, é necessário você montar uma rede, estruturar uma rede de comunicação, onde todos os nossos pesquisadores estarão ligados em tempo real, não só conosco, mas com o resto do mundo. Laura achou aquilo fantástico, mas não acreditou muito que Camargo fosse capaz de ter uma proposta para essas duas vertentes. E fez a segunda pergunta, um desafio. Falou assim: você é capaz de elaborar uma proposta para isso? Camargo saiu dali e foi conhecer essa história porque contactou o professor Rafael, que tinha feito doutorado com vocês em Grenoble, que era dessa área, chamou para coordenar, estruturar o curso de redes, saiu atrás de um aluno, ex-aluno nosso, brilhante, chamado Eduardo Moscoso, pediu para o Moscoso projetar a rede, que levou a rede de comunicação que levou o nome de Redumber, com um pré-projeto, levou ao Lauro, e o Lauro contratou de imediato, sem concurso, sem nada, o professor Rafael, do departamento, e como pesquisador associado, o professor Eduardo Moscoso. E daí que surgiu o nosso... Eu não preciso falar de tão vitoriosa foram essas duas ações do professor Camargo. Basta olhar o departamento para termos a certeza da contribuição do professor Camargo. Fim da terceira história. Eu fiz questão de contar essas 3 histórias, que bem sei que elas vão se somar à história da Diona, à história do Romariz e à história do professor Bermudes. E nós todos vamos sair daqui com a visão caleidoscópica
de quem foi e por que foi tão importante o professor Camargo para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença da família, muito bom demais vocês estarem aqui. O nosso chefe também está aí, o professor Damasceno, e vários outros colegas. Você viu que eu tive que dar uma dura no professor Abdala, senão ele ia falar 2 horas. E eu já, de imediato, vou passar a palavra para um dos ex-alunos brilhantes do professor Camargo, que foi seu orientado. Por coincidência também foi meu ex-aluno, já está de barba branca, né? Está velho já. Que nem os colegas dele que estão vendo aqui, né? Que estavam na turma dele naquele tempo. O segundo a falar, então, vai ser o nosso querido colega, professor Alexandre Romarins, que, pelo jeito, ele fez um audiovisual. Romarins. Obrigado. Está contigo. Mas não apareceu ainda nada. Tem que ter um piano aí, você está ligando? Pessoal, bom, pessoal, enquanto não começa aí, obrigado, Ivan, pela introdução, obrigado, Damasceno, chefe de departamento, professor Abdala. Nós fizemos aí parte dessa pequena comissão para essa homenagem. O que eu gostaria de falar, deve estar vindo aí, já ligou? Ives Baió e Orlando Baió, está indo, que é minha turma aqui, não está vendo, leva um tempo para ligar. O que eu queria falar especificamente aí, com algumas imagens, alguns documentos, é uma reflexão rápida sobre o Camargo como orientador, né, e sobre o engajamento do Camargo. E vocês vão ver que tem, e nós não combinamos nada, né, Bíblia? Vocês vão ver muito ponto de contato. Esses dados são da plataforma Lattes, né? Então o Camargo teria orientado, e eu acho que foi mais do que isso. Se o Camargo é parecido comigo, ele não devia atualizar isso muito bem, eu não consigo fazer isso direito. 32 dissertações de mestrado, 6 teses de doutorado, incluindo, né, ao menos, de olhar a lista, assim, pelo menos 3 professores, alunos reclamando que o trabalho não está funcionando. Incluindo pelo menos 3 professores aqui da Unibem e da UFSC, 63 trabalhos de conclusão de curso, 38 projetos de iniciação científica. Entre os trabalhos de conclusão de curso, eu não sei quantos são de pessoas que depois seguiram a carreira acadêmica, né? Mas eu sei de pelo menos um que eu quero trazer aqui, um trabalho de conclusão de curso, né? Então está aí, difícil de ler. Esse é o meu projeto final de 92, orientado pelo Camargo, com o nome Projeto da Unidade de Controle de um Coprocessador Neuronal Monolítico. Quem está estranhando o nome neuronal aí, hoje se fala rede neural, havia uma questão de uso desses termos, se era neuronal, neurônico ou neural, acabou ficando neural. Eu encontrei, por sorte, queria trazer isso para vocês, em papel na minha sala, porque seria a única forma. A versão eletrônica deve estar no disquete de 3,5 em algum lugar, que eu nunca ia conseguir ligar em algum computador. Se ligasse, eu não ia ter o editor Keywriter, onde ele foi escrito. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar sobre subir com papel, tem um problema aí sobre as coisas do futuro. Então, esse era um projeto de microeletrônica, tá? Projeto de circuito integrado. Então, tinha uns layouts aí, umas coisas que você juntava e mandava fabricar, e tinha uns transistores. E na tecnologia da época, uma tecnologia europeia de 2 micros, é a menor dimensão. A gente está falando de 2 nano hoje, né? Então, nesses 30 anos só dividimos por 1000. E uma questão que se colocava na época, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, isso aí gerou artigos, eu fiz um pequeno pedaço disso, gerou artigos, etc., que não vou trazer aqui. Mas uma questão que havia na época, vale a pena ir atrás de um hardware para isso? Porque os neurais tinham passado por um momento de crise, estavam voltariam a ter outros momentos de crise depois, agora todo mundo está falando disso. E é sempre aquela história, o hardware de uso geral não está tão rápido, faz algum sentido fazer esse tipo de coisa. Então eu resolvi, agora que passaram 30 anos, o que nós sabemos disso 30 anos depois, né?
Eu fiz uma pesquisa ontem no Web of Science, tá? Só esse ano, 760 publicações sobre hardware, especificamente na machine learning e redes neurais, tá? 30 anos depois. E uma informação que eu passei para os meus colegas aqui de 2 dias atrás. Esse ano, a Intel deve deixar de ser o primeiro lugar em revenue, né, de faturamento de silício e dar seu lugar para a NVIDIA, que é conhecida por placa de computação gráfica, mas o autor do artigo comenta, literalmente, em parte pela força, né, dos seus processadores da inteligência artificial. Então, você falou sobre estar ligado ao seu tempo, às vezes até à frente do seu tempo. Dizer a importância que foi isso aí. Da minha experiência de ser orientado pelo Camargo, eu queria trazer algumas reflexões. Uma dedicação enorme, um acompanhamento toda semana, uma anotação naquela agenda dele, de como é que tinha sido a reunião, do que foi feito, do que não foi feito, o que ficou para a semana que vem. Ele podia chegar um pouquinho atrasado, né, porque ele marcava só uns 50 reuniões por dia, e no meio do caminho aparecia alguém precisando de ajuda, ele largava tudo e ia ajudar. Eu não interessa o quanto queria ficar atrasado depois, mas ele acabava chegando, né? Segundo ponto, eu coloquei esse livro aí, eu até mandei para os meus amigos, né, que também estudaram com ele. Esse é um pedaço do livro do professor Baranauskas, da USP, sobre processos de microeletrônica. É um livro relativamente pesado de processos físico-químicos da área de microeletrônica. Qualquer pessoa que chegasse para fazer alguma coisa com o Camargo, qualquer estudante, começava com esse livro aí. Não interessa se ia fazer isso ou não ia, isso aí a base tecnológica começava por aí. Então, então nenhum tópico era irrelevante para o trabalho e nem era avançar demais para o estudante de graduação ter contato, né? Essa é então uma reflexão que eu faço. As coisas que a gente faz aqui, a formação das pessoas, passar uma disciplina, terminar um projeto final, etc., são coisas muito complexas, são desafios. E há um limite no que nós podemos simplificar esses desafios. Há um limite porque, ao final, essas pessoas vão enfrentar problemas reais, do mundo real, cuja complexidade não é controlada por nós. Então, essa relação é desafiadora, essa relação de aprendizado e de formação não deve ser conflituosa, não deve ser estressante. Camargo não era grosseiro com seus estudantes, nunca presenciei isso. Mas ele, né, usando uma palavra mais informal, não aliviava, né? É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Um cuidado extremo com redação e clareza, professor Johnny. A revisão que o Camargo fazia era vai até a última vírgula em todos os seus trabalhos. E eu me lembrei, quando eu encontrei esse trabalho, eu encontrei também os meus agradecimentos, e o professor Vidala falou da amizade com o Camargo, terceira linha, meu agradecimento ao Lemon, pelo laboratório, que, né, o professor Vidala estava à frente, mas que abrigou também os estudantes do professor Camargo. E na segunda linha, eu não lembrava que eu tinha escrito isso dessa forma, mas é perfeito. É uma orientação cujo apoio superou em muito as funções do orientador. Eu estava me referindo ao meu trabalho, quanto ele me ajudou, mas isso é maior, né? A Camargo superou as funções de um professor, de orientador, o que nos leva a meus últimos exemplos aqui. Essa é uma foto do professor Camargo, gentilmente cedida pela família. Ele era fotógrafo também, tinha lá as máquinas dele, os filmes. E isso é uma aula protesto na Esplanada dos Ministérios. Não lembro do ano exato, 90, 91, por aí. 91? Enfim, a eterna crise de recursos da universidade, achatamento de salários, etc. Naquele ano, em vez de uma greve, foi promovido um evento em que professores dariam aulas, transfeririam suas aulas para a Esplanada dos Ministérios. Então está aí o Camargo fazendo a foto antes de começar a aula, está aqui o cartazinho com o nome da aula, SOS Universidade, o tema da aula do professor Camargo, Origens da Dependência Tecnológica. Camargo não está nessa foto. Não, ele tirou a foto, essa foto é dele. Ele tirou essa foto. Tem poucas fotos do Camargo, vou mostrar algumas aqui. A segunda, o professor Ivan lembrou que está acontecendo hoje pelo engajamento do Camargo também nos eventos do departamento. Essa foto aí que parece do século passado, bom, ela é do século passado, mas parece do século XIX, né?
Mas é um Polaroid que eu tentei recuperar e aprimorar com algumas ferramentas, tá? Mostra o professor Camargo e alunos na organização da Semana de Engenharia Elétrica de novo, não sei a data exata, não encontrei, mas é por aí, 91, certo? E aí tá, o Éder está presente ali, dessa foto acho que é o único que está presente ali. Argolo está ali embaixo, o Rodrigo. E por que eu quis fazer essa foto? O professor... Ele é o professor Francisco? Oi? Aqui embaixo é o Augusto, é um aluno também. Esse de cá? Isso, de cá embaixo, o último. Então, pessoal da semana naquela época, semana de engenharia elétrica, tá? Não errei o nome não, era o nome na época. Depois, o curso de redes, o curso, né? O departamento ficou maior do que o curso de engenharia elétrica, nós mudamos para a semana do departamento de engenharia elétrica. Então, Marcelo, pessoal, e equipe, e alunos voluntários, vocês estão aí seguindo essa tradição que tem esse tempo todo e que engrandece, né, esse departamento. São os comentários que eu tinha. Eu queria terminar aqui mostrando, como o professor Abdala falou, algumas pessoas queriam estar presentes, não puderam, mandaram vídeos, e algumas outras pessoas no momento da notícia se manifestaram, tá? No e-mail da faculdade, na SPMICO, e eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, aqui eu acho que vamos precisar do som, né? Eu acho que está desligado. Professor Bermudes, professor titular do departamento, gravou um curto vídeo de depoimento que nós vamos ouvir. Deixa eu só ver se o som está aqui. Boa tarde, pessoal. Como amigo pessoal do José Camargo da Costa, o qual tinha uma estima muito grande, convivemos 40 anos na universidade e fora da universidade, familiarmente, inclusive, mas falar dele, nesse momento, falar da vida profissional de quem foi Camargo. Camargo era uma pessoa dedicada às causas que ele abraçava. A causa dele maior sempre foi a nossa universidade, a Universidade de Brasília, o Departamento de Engenharia Elétrica e a Faculdade de Tecnologia, a qual se dedicou com todo o afinco que lhe era característico. Se dedicava aos alunos também. Se um aluno estava com uma aluna, estava com dificuldade, ele sempre estava pronto a ajudar. E assim ele fazia com todos os amigos dele. Mas ele tem uma marca. José Camargo tem uma marca que é nacional. Se hoje existe um programa de microeletrônica no país, Camargo está nele. Camargo foi um dos pioneiros da microeletrônica, na Sociedade Brasileira da Microeletrônica, junto ao Ministério, junto aos órgãos de fomento, ele era um incentivador de que houvesse um programa nacional de microeletrônica. E teve sucesso. Hoje nós temos microeletrônica no Brasil porque Camargo atuou muito forte nisso aí. Além disso, ele incentivava, nós vimos muito isso, incentivava os alunos a empreender, a ponto de que ele quis seguir e dar o exemplo também como empreendedor na área de microeletrônica. Arriscou, mas nós sabíamos da vontade que ele tinha de fazer desta área, na Universidade de Brasília e no país, um exemplo. É uma pena que ele tenha partido tão cedo, mas nós sentimos a falta dele. E deixar para vocês, os mais jovens que estão no departamento hoje, essa lembrança de quem foi José Camargo da Costa, eu achei importante. Sucesso a todos vocês, e lembramos-nos sempre do exemplo que foi Camargo como dedicação à causa da Universidade Brasileira. Professor Jacobos, professor titular da Unicamp, vice-presidente dessa Sociedade Brasileira de Microeletrônica, também me mandou um depoimento que ele queria que nós ouvíssemos. Senhores e senhoras, agradeço o convite para participar remotamente desta cerimônia em memória ao saudoso e grande amigo José Camargo da Costa. Foi uma enorme tristeza acompanhar à distância a doença e partida do Camargo. Uma perda enorme para todos nós. Conheci Camargo no final dos anos 70 na Unicamp,
onde ele fazia seu mestrado. Posteriormente, encontrei e interagi com Camargo anualmente nos eventos da SB Micro e em bancas acadêmicas. No final dos anos 90, decidimos propor um projeto Procad da CAPES para colaborações em programas de pós-graduação. Essa parceria motivou a elaboração de proposta de rede de pesquisa ampla de microeletrônica, inicialmente dentro do programa Instituto do Milênio do CNPq e posteriormente no programa do INCT, sob o nome de Namitec. Este longo período de amizade e parcerias científicas pude notar as grandes qualidades do Camargo. Ele era profundo conhecedor dos temas de microeletrônica, de engenharia eletrônica de forma geral, e tinha uma grande bagagem cultural. Ele era muito alegre e estava sempre disposto a ajudar qualquer pessoa. Outra qualidade que eu destacava era seu grande entusiasmo por novos projetos e iniciativas. Foi um lutador incansável em prol do ensino, da ciência e tecnologia, da microeletrônica em particular e melhoria do país de forma geral. Sou grato pela convivência, amizade e parceria profissional com Camargo. Ele nos deixa um grande vazio, mas também muitas boas lembranças, admiração e realizações. Grande Camargo, que descanse em paz. Obrigado. E algumas, o professor Guilherme Tominha Liberdade, alguns depoimentos foram mandados, né, por e-mail. O professor Guilherme aqui se lembra de uma coisa que não foi mencionada, né, mais um. O professor Camargo falou também no próprio CNPq como parecerista, como representante de área e avaliador de projetos. Né? Mais uma. É interessante porque nessas horas, eu fui diretor do CNPq 5 anos, né? Quando pedia nomes, a área técnica do CNPq dava alguns nomes e a área técnica geral do Brasil dava outros. Só no Camargo, em pouquíssimos casos, coincidiu. Porque a área técnica brasileira, como o Jafalcos falou, era o nome dele, e a área técnica do CNPq, aqui, todos conheciam e admiravam, respeitavam e sabiam que podia botar ele, porque ele ia fazer a parte dele e muito mais. Então, muito obrigado por escolher. E tem uma coisa importante aqui que eu li na mensagem dele, que eles entraram juntos no mesmo vestibular de 75, e o Camargo foi o quinto colocado do Brasil. É verdade. Foi. E o Camargo é uma referência, todo mundo se Camargo. Era o primeiro lugar. Seu tio. Grande figura. O Camargo, o primeiro lugar foi professor civil, o Paulo Batista, que é professor e era o Camargo, e era uma referência. Então, naquele básico de engenharia, a gente tinha dúvida, encontrava o Camargo, encontrava o outro, já tinha a dúvida. Era uma referência. Sim, verdade. E por último, acho que é o último, o professor Fabiano Flores, da Unicamp, tá? Que fala, professor, nós não combinamos, né? A surpresa do professor Fabiano, que o Camargo cumprimentava o pessoal da Holanda no idioma nativo. E essa alegria, né? Ele comenta, podia estar frio lá fora, mas o Camargo passava dando bom dia para todo mundo, cada um no seu idioma, com aquela alegria, e trazia luz ao ambiente. Né? Esse era o Camargo. Pessoal, isso é do Congresso Brasileiro de Congresso Acadêmico de 91, tá? Que não apenas foi, mas levou todo mundo, né? Foi uma carreata de Brasília, de estudantes de graduação, tá? Para o Congresso de Eletrônica de 91. Eu não estou aí, eu não conheço nenhuma dessas fotos. Pessoal, era isso, tá? Obrigado. Como deu para ver, né, do depoimento do nosso querido Romarins, o Camargo era muito maior do que o departamento, né? E aí, como sugestão do próprio Romarins, a gente queria o depoimento de uma pessoa de fora do departamento. Eu convidei a diretora da Faculdade de Comunicação, nossa querida professora Johnny Moura, que ela nos deu uma cola e ela vai fazer uma sugestão para o nosso departamento aqui.
Mas eu passo a palavra a ela. Obrigado por ter aceito. Olá, boa tarde. Cumprimento a todos, inicialmente na pessoa da esposa, ex-esposa, que eu vejo como construir, né? Família. Então, na sua pessoa, eu saúdo a todos. Né? Obrigada, professor Ivan, professor Romariz, pelo convite. Né? Eu sou professora Joane Moura, sou professora titular da Faculdade de Comunicação, atualmente diretora da faculdade. E é uma satisfação ver aqui vários amigos, colegas de trabalho no Departamento de Engenharia Elétrica, que eu tenho muito respeito, da Faculdade de Tecnologia, que é uma faculdade de referência no Brasil. Aqui nesse auditório, muitos eventos importantes aconteceram. Né? Eventos que estruturaram a história da ciência e tecnologia no Brasil. Que eu digo isso para você como irmã, para toda a família, né? Que muito do tempo do Camargo de vocês, né? É um tempo que hoje se materializa em várias inovações, ciência e tecnologia no Brasil e passaram por aqui. Né? O que hoje o que a UNB hoje faz em termos de inovação, patente, empreendedorismo, incubadoras, tudo passou por este auditório, especialmente, né? Por essa faculdade. Então, em primeiro lugar, eu honro essa faculdade, dizendo que um grande intelectual, um grande docente, como é o caso do professor Camargo, floresce em campos que propiciam esse florescimento. Então, o tamanho que a gente vê o professor Camargo é o tamanho também da faculdade. A gente tem que saber disso. Né? Estamos aqui, toda uma equipe, vocês que construíram essa faculdade, né? Honrem-se dessa magnitude, porque um grande homem só surge dentre grandes homens. Né? Um grande intelectual, um grande docente só surge dentre grandes docentes. Porque muitas vezes essa carreira pode ser ceifada, não é isso? Sabemos muitas carreiras que são ceifadas. O professor Camargo não foi, e não foi então é mérito de vocês não terem ceifado essa carreira. Parabéns mesmo. Portanto, vocês permitiram que a ciência e tecnologia no Brasil e a inovação recebesse os frutos dessa grande personagem. Então, de que é feito um professor? E de que é feito um professor da UNB? São duas perguntas diferentes. A primeira pergunta já é muito boa, porque um professor dedica-se a ver um novo mundo e ajudar o seu estudante a construir esse novo mundo que ainda não existe. Mas um professor da UNB, né, o nosso fundador, Darcy, da Pleite, fundadores, pediram muito mais do que a gente. Não é só para construir um mundo que não existe, é para construir um mundo que não existe com algumas características. De compromisso com a nação, compromisso com o Brasil, compromisso com o espírito inovador, compromisso com o espírito ético, compromisso com um lugar que, devido ao clima, a gente parece que sempre permanece no deserto. O deserto dos anos 60 continua aqui. Continuamos sempre inovando. Né? E muito feliz de ver aqui jovens estudantes organizando essa semana, né? Recebendo essa tarefa de dar seguimento ao que Darcy nos disse que era uma universidade, que era um professor. Né? E dentre os professores da universidade, a gente tem muitas pessoas especiais, né? Muitos nomes importantes, muitos nomes que fazem a diferença. E desse nome, hoje é o dia da gente lembrar de um nome, que é o professor Camargo. Né? Seu tio. Né? Então, por isso tudo, eu venho aqui prestar essa homenagem da Faculdade de Comunicação, que é uma faculdade muito irmã da Faculdade de Tecnologia, né, professor Vidal, professor Ivan. É uma faculdade muito irmã da tecnologia, e isso, para nós, é um privilégio. Tudo bom? Né? O quanto que espero que vocês aprendam muito conosco, penso que sim, porque nós aprendemos muito com vocês também, no sentido de que, como a FT está sempre adiante, né, a gente está escutando e está aprendendo. Nós estamos também sempre adiante ao escutar vocês, né? A escutar, e aí não posso deixar de saudar também o professor Romariz. Nunca tive a oportunidade de fazê-lo. Na ocasião, durante todo o processo da pandemia, né, ele foi uma liderança muito importante, porque nós passávamos
24/24, 7/7, online. Todos os diretores da UNB, todos os conselhos. E o professor Romariz, muitas vezes, ele era o fiel da balança. Ele ajudava a gente a resolver, dirimir questões muito grandes que eram envolvidas a toda poder voltar ao mundo como nós finalmente conseguimos voltar, né? O professor Ivan também, né? Ele sempre está corrigindo, Abdala, porque um ex-reitor sempre é reitor, então, né? Um excelente gestor, né? Aqui da Universidade de Brasília também, um reitor que fez história. Esses dois nomes, além de todos os amigos que eu vejo aqui, né? Que eu pude especialmente trabalhar junto com o Estado Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, o grande também saudoso professor Márcio Pimentel, né? Que trazem a força da segunda pergunta, de o que é ser um professor da Universidade de Brasília, né? Uma universidade que até hoje nós recebemos agora há uma semana a avaliação do MEC, e o avaliador começou falando, muito bom estar na UNB, porque a UNB é isso e aquilo, e isso aumenta a nossa responsabilidade de avaliar vocês, né? Então nós estamos sempre, né, na berlinda, porque as outras universidades nos veem como se a gente tivesse recebido um presente de ter o UNB, mas não recebemos, né? A gente recebeu um grande trabalho, que é construir uma universidade que tem que se reinventar em plena capital, né, do Brasil. E a FT, devo dizer, é um exemplo nesse sentido, é referência para nós. A FAC, a Faculdade de Comunicação, aprende muito com vocês, seus laboratórios, né? Nós sentimos parte dessa história também. E é por isso tudo que aqui perante, né, a família, perante ex-alunos, professores e colegas do professor Camargo, que eu venho deixar aqui uma proposta, um convite, uma sugestão. Nós da comunicação estamos sempre editando as informações, pensando qual a melhor forma de apresentar isso que nós vimos aqui para toda a universidade, para os parceiros que não puderam vir, né? Qual a melhor forma de deixar isso eternizado para os futuros estudantes que não terão o privilégio, como vocês estão tendo hoje, de ver este momento. Qual seria a melhor forma? Muitos caminhos levam a Roma, muitos caminhos poderiam fazer isso, mas o que está ao meu alcance como conselheira do consumo, como diretora, é convidar vocês a gente elaborar, a gente que eu digo da Faculdade de Tecnologia, o Departamento de Engenharia, mas a FAC está disposta a colaborar, a propor, né, o nome do professor Camargo como professor emérito da Universidade de Brasília. Essas palavras, agradeço. Uma missão, né? Uma missão do departamento, já estava pensando nela, né? Claro. Para encerrar, então, essa homenagem, a gente gostaria de convidar a família, portanto, a irmã Maria Célia Camargo da Costa. Você está com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu não preparei nada escrito. Sempre que eu tenho algum convite para falar, eu falo do que vem no meu coração. Então, assim, como irmã, eu sou a quarta filha, né, da minha família, nós somos 5 irmãos. Então, como irmã do professor José Camargo, que vocês chamam de professor Camargo, que às vezes se confunde com o professor Ivan Camargo, mas eu vou chamar de José, que é assim que eu o chamava, e ainda o chamo. Então, assim, o professor Romariz me fez esse convite, se eu poderia falar, ou alguém da família falar um pouco sobre o meu irmão. E o que eu posso dizer, né? Como todos vocês que o conheceram sabem, o José respirava a Universidade de Brasília. Foi algo que ele, quando criança, sonhou, porque nós crescemos aqui na Asa Norte, quando nós viemos criança para cá, não existia nada, só até às 6 e a universidade. Então, colhia fruta aqui pela universidade, andava por aqui, e tivemos o privilégio de ver a nossa cidade crescer e dar frutos, muitos frutos saborosos, como é a nossa cidade
vocês bem sabem. E nós que tivemos a oportunidade, oriundos de uma família humilde, estudantes da escola pública, de cursar a Universidade de Brasília, é um grande privilégio. E o José, ele se sentia compromissado de devolver tudo que ele recebeu para a sociedade. Ele realmente era uma pessoa superdotada, visionário, mas muito simples, que tinha a ciência e o conhecimento como algo que, além de estar entranhado nele, ele sentia que isso não pertencia só a ele, que ele tinha que disseminar, levar para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem também crescer e sempre naquele objetivo que a gente tem que ter, na minha concepção, de aprender e aplicar. Nenhum conhecimento, nada que a gente aprende, que a gente guarda numa caixa, num armário trancado, serve para nada. Todo conhecimento precisa dar fruto, precisa ser compartilhado. Então, ele sonhou, jovem, em estudar na universidade e trabalhar na universidade. E Deus deu a ele esse sonho concretizado, de realmente, ele estudou na universidade, oriundo da escola pública, trabalhou na universidade e o fazia com maestria, assim na minha visão. Perfeito? Não. Nenhum de nós somos perfeitos, né? Com todas as suas dificuldades, mas sempre buscando a excelência e sempre buscava ver a individualidade. Ele tinha um olhar para cada aluno dele. Aquilo que o Romariz falou, né? Que ele não aliviava, eu acho muito correto. Porque se a gente aliviar, a gente só vai ter no mundo pessoas medíocres. Então é importante que a gente saiba dar o tom e assim, a medida correta para cada pessoa. Então o que eu quero deixar para vocês aqui, né? De muito que eu ouvi, eu realmente ratifico isso que vocês colocaram, foram partes, né, desse caleidoscópio que o professor Abdala colocou, que fazem a integralidade do meu irmão, e que o mais importante de tudo que eu vejo, do legado que ele deixou enquanto ser humano, residia muito na simplicidade. O José estava sempre disponível para servir, assoberbada, aquela agenda dele realmente assim, ela funcionava, né? Ele tinha tudo ali montado e ele não media esforços. Se precisasse que a semana de engenharia elétrica para acontecer ele precisasse tirar dinheiro do bolso dele, ele tiraria dinheiro do bolso dele porque não importava o dinheiro. Ele nunca teve o sonho de ser milionário. O sonho dele era de fazer com que as pessoas crescessem e transbordassem amor em tudo que elas fizessem. E eu imagino que da onde ele estiver, ele se sente realmente realizado. Não sabemos se ele foi ceifado antes, se foi no tempo. Eu acredito que tudo tem um tempo. E assim, o que ele deixou para vocês e para a gente, eu entendo que o que a gente deve fazer com isso, né? Continuar. Tudo que é plantado, para que tenha um sabor melhor, precisa ser contínuo. Então, essa proposta da professora Jones muito me alegra e me deixa emocionada de ele ser, né, se for da vontade de Deus, da universidade, que ele seja designado como professor emérito, que é uma coisa que realmente seria um fechamento daquele sonho que ele teve lá criança. Ele criança queria estudar aqui e queria ser professor aqui. Quantas vezes ele foi questionado do conhecimento que ele tinha, e não só ele, quantas vezes eu ouvi as pessoas me falar, mas por que ele não tem uma empresa, por que ele vai para fora do Brasil, por que ele não vai ganhar dinheiro? Ele não tinha esse sonho. O sonho dele, o ideal dele, o que ele mais amava fazer, era dar aula. Ele adorava fazer isso. Então, assim, ele passou 40 anos da vida dele, e quando ele está aposentado, fazendo outras coisas, que ele já tinha cumprido a missão dele, mas ele queria continuar com esse trabalho, porque ele tinha esse sonho que, na minha percepção, era algo além do seu tempo, porque ele estava assim, conectado ao tempo, mas com uma visão sempre no futuro, de um passo a mais, né? Então, eu agradeço muito à Universidade de Brasília, ao Departamento de Engenharia Elétrica, assim, a colaboração de vocês, toda a paciência, até para eu desocupar aqui as salas, né, do departamento, das coisas que ficaram. Então, eu agradeço toda essa colaboração
vocês tiveram, todo o apoio e o amor que eu sinto que emana de vocês também pela pessoa do meu irmão José. Né? Não é algo assim simplesmente técnico, não é algo robotizado, embora a gente esteja numa faculdade de tecnologia que fala, né, de ciência ali, de programa, não. Tem essa parte humana que é imprescindível para as relações e para a vida, porque a gente tem que ter essa totalidade, né? E mais que eu penso, né, que enquanto professor, enquanto docente, quem escolhe essa vida acadêmica tem que ter esse olhar humano na pessoa, na individualidade, no crescimento, porque isso a gente tem que levar para a vida. E vocês, os alunos que estão aqui, que vão tocar esse caminho da engenharia elétrica, que escolheram essa profissão, né, e que eu acredito que vão terminar o curso, que vocês tenham sempre isso em mente, de aproveitar cada oportunidade para aprender e aprender aquilo que está sendo passado para vocês, sempre buscando a excelência, sem buscar o perfeccionismo, que é uma característica que às vezes para você, te freia, né? A gente já ouviu muito falar, que é uma frase feita, né? É melhor feito do que perfeito. E de fato é isso, a gente precisa fazer o nosso melhor, mas sempre buscando a excelência. Então, quando o Romarinho fala, né, que ele queria a revisão, a clareza, a objetividade, sim, porque isso vai além. Quando eu pego o trabalho do Romarinho que eu vou ler, se tem clareza, aquilo me ajuda no trabalho que eu vou continuar. Então eu não vou me estender, porque assim, vocês olham para mim, vocês podem lembrar um pouco dele, né? Só que eu tenho cabelo comprido, se eu coloco o óculos, fico também parecida. A gente é de uma família muito falante, que conversa muito, que crescemos com essa importância do diálogo, de aprender a ouvir e falar no tempo certo, dentro do que você tem dentro de você mesmo, de mais belo que é único. Todos nós somos irrepetíveis. Então a gente precisa saber olhar para as pessoas, pegar a tecnologia, usar, mas saber filtrar, parar um pouco o nosso celular, desligar um pouco a TV, prestar atenção na aula, ouvir as outras pessoas, porque tudo isso importa. E o mais importante de tudo, que eu sei que meu irmão prezava por isso, é o conhecimento aliado à simplicidade e sempre levando o amor para as pessoas. Porque quando você ama o que você faz, isso não é um fardo. Você transborda isso de maneira tranquila. Faz parte do seu dia a dia, não tem sofrimento, não tem peso. Tem dificuldade? Sim, mas você tem tanto amor por aquilo que você faz que não gera sofrimento. Então que vocês possam, né, levar no coração de vocês e seguir com essas semanas o Departamento de Engenharia Elétrica para que outras gerações possam usufruir desse conhecimento que vocês detêm e mais ainda, que esse conhecimento, como eu falei, né, transborde e seja usufruído pela sociedade, que é para isso que a gente está aqui, para construir um mundo melhor, para fazer o que a gente sabe, o que a gente conhece, que outros também tenham a oportunidade de usufruir disso, senão não tem valor nenhum. E uma coisa que eu queria falar, que me veio aqui em mente, que eu acho muito belo no meu irmão, que ele era uma pessoa que ele tinha o espírito da ciência, do ensino, mas ele não tinha a questão da competição. A competição não existia para ele, existia a colaboração. Não importava assim, você olhava para o José, como fala vários de vocês aqui, eu parei um pós-doc, isso não era nada para ele, não se preocupava com isso. O espírito dele era de colaborar, de colocar o que ele tinha em prol da ciência, da tecnologia, do ensino, para que outros crescessem com aquele pouco que ele já tinha adquirido. Que assim, a gente sabe que tudo que ainda está por vir é muito grande, então ele não tinha essa empáfia, essa coisa não, que às vezes a gente se deixa consumir, né, pelas coisas do mundo e atropela a vida. Então é isso que eu tenho para deixar para vocês e muito mais agradecer o tempo que meu irmão foi feliz aqui na universidade, que era a casa dele, era o que ele gostava de fazer. Então eu venho em nome dele, né, onde ele estiver, eu sei que ele foi muito
feliz na profissão que ele abraçou e sei que ele deixou boas lembranças, não só para mim, para minha família, mas para muitos amigos, para muitos colegas, para muitos alunos. E isso é o mais importante dessa vida, porque ela realmente é um sopro. Eu estou aqui agora e amanhã posso voltar. Então, o mais importante é isso. E assim, não busquem acumular nada, gente. Transbordem tudo que vocês possuírem. Porque as coisas, elas vão passar. Mas o que vocês transbordarem, isso vai ficar gravado no coração das pessoas. É isso. Absolutamente emocionado, uma sequência de depoimentos, né? Não vou falar mais nada, não tem cabimento, mas eu gostei de ter lembrado, né? A irmã veio aqui para lembrar que ele era um ponto fora da curva, ele é excepcional, ele é inteligentíssimo, né? E essa diversidade dessas coisas que ele fez, além de ser excepcional, inteligente, outra coisa que me lembro muito, né? Quando estivemos lá, né? Quando ele faleceu, dezenas, muitas dezenas de ex-alunos dele presentes, né? Como ele cativava, né? Como você falou, né? Como ele gostava das pessoas. Ele tinha uma cabeça excepcional, mas tinha um coração maior ainda. Então, eu acho que veja só, essa é a primeira homenagem, nós vamos fazer outras homenagens. Essa aqui é simplesmente da Semana da Engenharia Elétrica. Mas já estamos programando, o Damasceno sabe disso, que a gente vai plantar uma árvore, que é um pedido, né? Então, vamos plantar. A nossa burocracia não permitiu ainda plantá-la hoje, mas vai ter outras homenagens, porque o Camargo ele é muito maior que esse departamento, ele cresceu junto com a nossa universidade e ele merece, né? Ele merece esse auditório cheio, né, para essa homenagem que tem hoje. Agradeço então a todos vocês e tenho encerrado essa primeira homenagem. Obrigado.